Olá, bom dia meninos, bom dia meninas. Então, eu estava ali sentada ali e comecei a refletir sobre algumas coisas sobre a vida. Aliás, eu acho que é o que eu estou mais fazendo ultimamente, né? E vim aqui para me dividir um pouco do que eu estava pensando aí com vocês, né? É, Às vezes a gente se depara com cada situação, né, na vida da gente. Mas eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando das situações do que você vai vendo com as outras pessoas no dia a dia. E a gente faz parte, né, das outras pessoas. Porque as outras pessoas também falam das outras pessoas que somos nós, né? E eu estava refletindo ali, né, pensando ali é, quais são os propósitos de Deus para a vida da gente, né? Às vezes a gente se pega pensando assim, poxa, por que que isso está acontecendo na minha vida, né? É, por exemplo, uma pessoa que descobre que está com um problema de saúde, né? A pessoa se pega pensando, né? Qual é o propósito de Deus, né? Para mim estar assim, doente, né? Qual é o propósito de Deus de me dar um filho com um problema de saúde? Para uma mãe que tem um filho autista, né? Você se pergunta qual é o propósito de Deus, né? Para minha vida, para me dar um filho que vai precisar de mim a vida inteira, um filho especial que precisa de mim. Qual é o propósito de Deus para a vida de uma pessoa que descobre que está com câncer, né? Qual é o propósito de Deus quando você muda de um lugar para o outro? Qual é o propósito de Deus quando você sofre um acidente? Qual é o propósito de Deus quando eu ganho na Mega Sena, né? Qual é o propósito de Deus? Para tudo tem uma explicação e para tudo e com tudo Deus sabe e com todas as situações, Deus sabe qual é o propósito dele para a nossa vida. Seja lá situação difícil ou situação de felicidade, situação mais fáceis, tempos mais fáceis, tempos mais difíceis. Seja lá qual for o tempo, né? E qual for a situação. Só Deus é quem sabe, né? Do que ele planeja para a nossa vida, né? E a gente não é nada para discutir sobre isso. Assim como a gente também não é nada para a gente julgar a vida dos outros, né? A gente não é ninguém para julgar a vida dos outros. Porque no final de tudo, quem vai dar a solução para os nossos problemas é Deus, né? E Ele tem um propósito para tudo nessa vida. Para tudo, para todas as nossas situações. Então, para a gente parar, para a gente refletir, assim, por que a gente está passando por isso? Claro que a gente vai se perguntar, fazer essa pergunta para Deus, né? Tem tanta gente aí que perdeu família, perdeu familiares, né? Agora, recentemente, teve uma pessoa que faleceu inesperadamente, ninguém esperava que ela falecesse, né? E com certeza os filhos, a família, tá se perguntando, né, por quê, né? Por que a pessoa se foi tão cedo? E mais uma vez é o propósito de Deus, né? E por mais difícil que seja, e palavras nos faltem, né, para a gente falar e confortar nessa hora, só Deus, no fim de tudo é só Deus, né, que vai trazer a resposta para muitas perguntas que a gente faz no dia a dia, né? E é muito fácil a gente julgar e fazer, eu faria melhor, ou se fosse eu faria assim, eu faria de outro jeito, né? Porque no fim de tudo, sempre vai ser Deus, né? Quando não resta nada, Deus está lá para te levantar, te apoiar, te dar força, te ensinar a ser sábio, a ter sabedoria, a prosseguir com as coisas, prosseguir com a vida, e assim vai, né? E fica a minha reflexão do dia e a minha pergunta, porque também, como ser humano, a gente também passa por muitas coisas, né? E qual é o propósito de Deus no fim de tudo, né, para a nossa vida? Então, cada um de nós e cada um de vocês que estão vendo esse vídeo deve estar passando por algum tipo
de situação que se fazem essa pergunta, né? E cada situação é diferente uma da outra. A minha é diferente da de vocês e a de vocês é diferente da dos outros. E é isso aí. E a nossa pergunta de hoje é essa, a nossa reflexão de hoje é essa, né? E no fim de tudo, é só Deus. No fim, quando não restar mais nada, Deus está lá para te acolher, te levantar, te sustentar, te fazer caminhar, tirar as pedras do caminho. E no fim de tudo é Deus. É Deus. É Deus que vai te falar qual é o propósito dele. E ele vai te mostrar através da tua paciência, né? A paciência que você vai ter de esperar para ver a resposta de Deus, porque ele sempre dá a resposta dele. O propósito dele, ele mostra com o tempo para a gente. É só a gente ter paciência, né? Deus abençoe todo mundo, Deus proteja todo mundo. Eu não estou gravando vídeo hoje na rua, nem de animal, nem nada, né? Teve uma situação agora, recentemente, que a gente perdeu uns dos nossos animaizinhos que estavam internados, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus tem um propósito para tudo, e é isso aí. Bom dia aí para todo mundo, boa terça-feira, que Deus abençoe todo mundo, tá bom? Beijo, pessoal, se inscreva no canal, dá o like aí, ó, deixa o dedinho aí, e Deus abençoe o dia de todos, tá bom? Beijo.